Ok, agora algumas perguntas ligadas a funcionários do Banco do Brasil. A Tereza Godoy, que é a nossa vice-presidente, aliás, eu estava falando da composição da diretoria, esqueci de falar da diretoria executiva, né? Parei para citar os dois presidentes dos conselhos, então a gente tem também uma diretoria executiva com 5 membros, um deles é a Tereza, aliás, a única mulher na nossa diretoria, e ela faz uma pergunta também ligada a esse assunto. Então, são 3 perguntas em uma, que eu complemento com algumas coisas aqui. Só para baixar o ar um pouco, senão vocês vão... Por favor, lá, Fúgio, providencia para nós. Senão você não chega até o fim da fala, né? Bom, as perguntas da Tereza. A primeira, ela está lembrando que existem no Banco do Brasil 2 grupos de funcionários, os pré-98 e pós-98, porque em 98 foi feita uma reestruturação onde se subtraiu alguns direitos dos funcionários do Banco do Brasil, muitos desses direitos já recuperados, né, através de luta sindical e tudo mais, mas ainda tem algumas coisas de diferente entre esses 2 tipos de funcionários. A segunda constatação que ela faz é que, também fruto de gestões do passado, com reajustes zero aos funcionários do Banco do Brasil, existe uma defasagem, perdas passadas. Então, ela pergunta se, da parte do governo, terá algum olhar para, eventualmente, se recuperar parte desse passivo trabalhista, né, no novo mandato. Na questão dos 2 grupos de funcionários, se o governo também tem alguma orientação a dar ao Banco do Brasil no sentido de se buscar a isonomia. A terceira questão que ela coloca é a questão relativa a mulheres, né? E eu sou testemunha junto com ela, eu fui diretor do banco também, e na época que eu estava lá, nós chegamos a ter, no mesmo momento, 5 mulheres diretoras do Banco do Brasil. E ao longo do tempo, foram cerca de 10 mulheres que se revezaram nesses cargos. Hoje não tem mais nenhuma. A gente sabe que isso não é uma função de governo, mas o que o governo poderia fazer para, de alguma forma, estimular, já que existe tanta meta, né, para tanta coisa, né, será que não tem um jeito de estabelecer uma meta que, num prazo X, né, se dê um pouco mais de espaço para mulheres em empresas públicas como o Banco do Brasil? Então, eu queria iniciar dizendo o seguinte, essa questão de pré-98, pós-98, ela acontece em vários, mas acontece no BNDES também, com o pessoal que entrou depois, foi incorporado, acontece na Caixa, em todos os lugares. Por exemplo, quando a gente pega os ministérios, também nós temos carreiras distintas, carreiras que entraram. Eu acho que tem um ajuste aí, eu acho que o Ministério do Planejamento, isso faz parte da meritocracia também, e obrigado. Não sei se o pessoal ficar com calor. Da meritocracia também, um ajuste para que a gente não tenha uma distorção. Mas por que essa distorção existe em alguns casos, não é só do Banco do Brasil? Porque o Estado brasileiro ele foi levado ao desmante. É isso que a gente tem que lembrar. A reforma do Estado brasileiro era diminuir e mandar as pessoas com vários PDVs, né, plano de demissão voluntária, prometiam coisas, as pessoas saíam e depois não cumpriam. Então, esse é o modelo de Estado mínimo que está colocado. A gente não pode ser, eu não vou me enganar porque eu já passei e já vi o que aconteceu. Então, na verdade, quando a gente reestrutura o Estado, na minha opinião, uma das questões centrais desse processo de reestruturação é fazer com que as pessoas que ocupem o mesmo cargo, fazem as mesmas funções, ganhem a mesma coisa. E nós temos divergências do ponto de vista e disfunções do ponto de vista do Estado muito grande. Só que isso a gente não resolve numa 5, 6, 10 anos. Nós vamos precisar um tempo para reestruturar o Estado brasileiro, deixar ele mais eficiente e poder dar um nível igual, eu diria igual e justo para todo mundo, no sentido que as pessoas que se desenvolvam e tenham a mesma função e tenham a mesma qualificação, recebam o mesmo tipo de remuneração. E tu só faz isso através de política de planejamento, de reestruturação, política corporativa. Não é diminuindo as instituições públicas e os bancos públicos que tu faz isso, é bem pelo contrário, é fortalecendo eles. Isso tem que estar muito claro e isso é a posição da presidenta nesse sentido. Quanto à questão da remuneração, isso é claro. Quer dizer, quando a gente olha o período do presidente Fernando Henrique, a gente vê que menos do que a reposição da inflação foi dada de ajuste, né? E quando a gente olha o período da presidenta Dilma e Lula, nós tivemos mais de 20% de aumento real. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós achamos que os servidores públicos
qualificados, e hoje a gente tem um nível de qualificação que você sabe melhor do que eu, isso vem cada vez mais melhor, eles têm que ser bem remunerados, porque a remuneração deles é importante para a prestação de serviço, inclusive para a população poder cobrar o serviço de qualidade. Uma pessoa mal remunerada, ela é uma pessoa que não tem incentivo do ponto de vista de trabalhar, se qualificar e perseguir aquela carreira. Então, portanto, eu te direi isso, que a remuneração é importante e o governo vai estar sempre olhando para isso. E não só para isso, para concursos públicos, para melhorar os quadros do banco, para oxigenar, isso é importante. Entendeu? E mais do que isso, eu acho que é importante. Vários dos senhores que têm vários anos de banco também têm que ser utilizados nos conselhos que o governo brasileiro tem, na participação das empresas, pela experiência que vocês têm. Isso tem que ser estimulado. Isso faz parte do processo de meritocracia. Por quê? Porque a experiência que vários dos senhores têm, que já tiveram 30 anos de banco, conhece, por isso que eu dizia no início, quando a BDI foi formada dentro do Banco do Brasil, por quê? Porque a gente escutou vários dos senhores que tiveram contato com o processo de industrialização brasileiro. Tem vários quadros, e eu diria centenas, milhares de quadros hoje do Banco do Brasil, nas agências regionais, que conhecem os setores da economia brasileira melhor do que qualquer economista, de qualquer pessoa que está num ministério e pode contribuir para o desenho das políticas públicas. Portanto, essa interação com os bancos públicos e os quadros dos bancos públicos, ela só tem a ganhar. O grande exemplo é a CASEX, CESEX, dentro da formação do comércio exterior brasileiro. Eu diria que, obviamente, a presidenta concorda com a tua colocação que a gente precisa ter mais mulheres participando, né? O aumento e empoderamento das mulheres é uma coisa perseguida pelo governo brasileiro. Eu não sei, Sérgio, e aí eu não posso responder se a gente poderia, quem falar aqui, botar estatuto, ter cotas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que qualificar e incentivar e mostrar que as mulheres têm tanta capacidade ou mais capacidade que os homens para exercer cargos de liderança. Isso está comprovado. Se não fosse assim, nós não teríamos uma presidenta mulher. Então, portanto, eu acho que isso tem que ser discutido dentro de cada instituição, né? E realmente, o BNDES não tem nenhuma mulher diretora, precisa, e nós defendemos que cada vez mais nós temos mulheres, mas não são mulheres, nós temos que ter participação de todo mundo, porque isso oxigena e nós temos a visão que quanto mais democracia nós tiver, mais engajamento, mais participação, melhor as nossas instituições vão ser.